Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do Loucos por Streaming. Eu sou o crítico que ninguém pediu, hoje estou aqui com a Ju e vamos conversar sobre produções baseadas em histórias reais. Ju, seja muito bem-vinda e se apresenta para o pessoal de casa. Oi, gente. Oi, Bruno. Obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Valente. Eu tenho um canal que é o Terror com Tudo, que é terror com tudo mesmo, né? O que dá para colocar terror, a gente põe. Então, eu falo de tudo, desde de filmes, séries, até música, livros. E faço também, tenho um livro chamado Guia Brasil Lado B, que ele é focado em turismo insólito, né? Lenda urbana, lugar, vestígios de civilização antiga, casos OVNIs, lugar Eita, assombrado, lugar abandonado, mas tudo no Brasil. que Tudo no legal! Brasil. Eu mapeei o Brasil só com esse tipo de coisa. E agora eu tô indo turistar nos lugares, né? Eu fiz São Paulo primeiro. Ontem eu fui para Paranapiacaba fazer aliás, eu fui para Paranapiacaba. Eu faço todo um roteirinho para depois dar a dica para a pessoa ir lá e Tu fazer vai também. conhecer os lugares mesmo. Vou. Passado. E falo tudo. Ontem eu fui, e até é bom, porque assim, eu fui na esperança da Paranapiacaba, que eu ouvi muito falar que é uma cidade de neblina, né? Um negócio, você vai chegar lá, é uma vila, aliás, Ah, de neblina e super misterioso. Só que, por acaso, ontem estava tendo lá a Convenção das Bruxas e Magos, que eu nem sabia que existia, mas é uma das maiores convenções que tem. pera aí, gente. O episódio foi de 0 a 100, assim, muito rápido. Eu não tava preparado para isso. Eu tô até meio com bro. Acho que agora eu passei tanta base que não dá pra ver, mas eu, assim, um sol raiando e a galera vestida de magos e bruxos. Eu acho que eu era a única pessoa sem roupa Não caráter presente, acredito. juro. Que legal. Mas é muito legal. E aí normalmente eu dou essas dicas, né? Eu vou começar a soltar os rios das histórias de Paranapiacaba essa semana. Mas nos stories, normalmente eu vou dando dica e tal, e faço, às vezes, uma entre-safra ali falando bastante de filme, de série, que é. Nossa, eu amei. Vocês que acompanham o programa sabem que eu tô muito feliz, porque terror é o meu gênero favorito. Vamos conversar sobre isso, além de estar dentro do recorte de histórias reais, que deixa tudo melhor ainda. Muito. Então acho que vai ser um episódio ótimo. Ai, que bom. Tô feliz. E eu quero já que a gente comece assim. É o seguinte. Tu foi assistir um filme e logo no início tá lá, baseado numa história real. Qual que é a tua reação? Olha, se eu tô vendo terror, que é assim, nossa, né, baseado em uma história real e é terror, eu já fico naquele pânico de, ai meu Deus, isso pode acontecer comigo. Que eu acho que a Sim. primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Falar, ai, nossa, tá, ok, aconteceu isso com essa família, mas deixa eu assistir pra ver como é que é, porque vai que acontece comigo também, se tem um espírito, se não tem, ou se é uma coisa de crime e tal, eu fico meio assim. Agora, se é drama, eu fico meio mexida, porque eu não gosto. Você sabe que pra mim terror mesmo é o drama, né? Porque às vezes é uma coisa tão triste que você fala assim, isso pode acontecer comigo. Aí você fica Sim, remoendo, sim. sabe? Aí eu prefiro não, eu prefiro ir mais pro terror mesmo. Nossa, eu tenho É, esse mesmo ponto. Eu gosto. Tudo que envolve uma coisa mais assim, real, mais pé no chão, eu sempre sou mais receoso pra assistir, porque eu fico. Ai, gente, sei lá, vai que bate mal em mim, eu fico triste uns dias. Deixa eu assistir mesmo aqui uma invocação numa criança pra eu dormir em paz à não é noite, comigo. ficar bem tranquilo. Não tenho filhos em casa, não é comigo, né? Não, nenhum brinquedo vai mexer. Eu tenho essa sensação também. Você É. sabe que Marley e Eu é um filme que eu não consigo assistir. Eu não Tudo que consigo. envolve animal, pra mim não dá. Inclusive, fui assistir Guardiões da Galáxia recentemente, o último filme. Tem várias cenas do passado do Rocket, né? Que é um personagem que ele é um texugo espacial que fala. E aí tem o passado dele, minha filha, cada cena era eu chorando 2 litros. Ai, não. Juro por Deus, tudo que envolve bicho pra mim não dá. Eu entendo. Eu E, entendo. inclusive, em filme de terror, eles estão adorando fazer isso agora, né? Ficar brincando com o público. É. Chega lá, aí aparece um gato, assim, aí eu já fico, não, não vai mexer nesse gato, não. Deixa o gato passar, o gato vai fazer suas brincadeirinhas do lado de lá. Mas se mexer nele, eu vou ficar bravo. Você sabe que eu tenho a mesma sensação. Em casa eu tenho. Sou eu, meu marido, e a gente tem duas cachorras, né? Duas Uhum. salsichas. E aí eu fico com a mesma coisa também. A gente às vezes tá assistindo filme, eu ponho as salsichas comigo. Aí tá assistindo, chega um cachorro, eu já começo a falar, não sei se eu quero ver. É. Eu falei, não sei se eu quero ver. Ele, mas por que começou agora? Eu falei, não sei, olha, vai acontecer um negócio cachorro não. Aí você já pega o fica, sabe? Hum. Meio que. Aí eu não gosto também, não. Mas eu acho que é
é por isso, né? Porque a gente se põe no lugar, e talvez seja esse o negócio do fatos reais. Porque a É. gente se põe muito no lugar e fica, né? Quando tem esse anúncio no início do filme, automaticamente já ativa o meu lado fofoqueiro. Porque eu assisto o filme, no segundo que acaba, eu vou pesquisar a história real, pra ver o que acontece, como é que era, se realmente foi tudo isso que mostrou, aonde que eles enfeitaram demais, né? Porque acontece o formato do filme, eles precisam dar algumas exageradas e tal. E aí eu fico muito obcecado. Entro no YouTube e vou ver canal, o caso real, vou ver, ouvir podcast, vou pesquisar tudo, eu fico doido, doido, doido. E o último filme que me deixou assim, é engraçado, foi O Urso do Pó Branco. Esse filme. Esse filme, gente, ele é uma É. farofada sem fim. Mas a história foi de uma operação de contrabando que deu errado e quilos de cocaína caíram no meio de uma reserva florestal. E quem encontrou essa droga foi um urso preto gigante. Gigante não, né? Um urso preto adulto que comeu e ficou doidão e começou a atacar a vila. Gente, Esse filme é muito viajado. Muito viajado. Mas eu fiquei, gente, e qual é a história original disso? Preciso saber agora. Eu saí do cinema assim, eu preciso saber o que aconteceu com o urso. E aí fui pesquisar e a história é até chata, a original. eu não sei. Ele comeu e aí teve uma overdose e morreu. Não teve ataque, não teve nada. O que é bem científico, né? Era o que a gente podia esperar, mas o É. filme deixa a gente assim. Não, aliás, assim, a ideia desse filme, eu não queria saber quem que foi a pessoa, porque a pessoa, imagina, leu essa matéria e falou, meu, Foi Elizabeth Banks, a diretora do filme. Eu adoro ela, ela é ótima. cara, É uma viagem, tipo assim, é muito. Chega a ser quase trash o filme, assim, de tão lunático que ele é, mas eu adorei, eu achei maravilhoso. E aí eu acho que isso que é o legal das histórias, né, baseado em fatos. Não necessariamente esses fatos são exatamente o que aconteceu no filme, mas é um ótimo pano para manga para se desenvolver. porque às vezes eu acho que a ideia ela vem muito disso, né? Você lê um trecho de uma matéria e aí vem um negócio que pode ser só uma frase que você pegou daquela Sim. matéria, mas vira, né? Que no Exorcista, o Exorcista é um filme que tem muita história, né? E aí a história que a gente conhece é da menina, né, do filme. A história do filme é a menina que foi brincar com a tábua Ouija, e aí veio um espírito e tal, o demoníaco, e aconteceu. Porém, no começo, eu fui. Aí você vai, né? Vamos ver o que aconteceu mesmo. Aí foram ver. Era um menino de 14 anos que. A primeira história que eu li era um menino de 14 anos que morava com um tio que era muito próximo dele e ele era espírita, o tio, e deu uma tabuíja pro menino para eles se comunicarem. O tio morreu, o menino queria falar com o tio e aí começou a cutucar tábua e foi. Hum. E aí eu falei, tá, né? E essa história ficou durante anos. E aí em 2021 saiu uma matéria. A hora que eu vi, eu falei, gente, é bom demais, sabe? Saiu uma matéria. Assim, cientista da NASA, que foi o menino, tal, 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 que surgiu a história do exorcista. Eu falei, como assim, né? Meu Deus. Aí eu abri pra ver, na verdade, esse menino, ele a história foi em cima dele, né? A família chegou a chamar um exorcista. Ele fez exorcismo acho que 20 vezes. A mulher dele que contou, porque ele faleceu. E a Hum. mulher dele foi lá e contou. Falou, não, era o meu marido, tal, tal, tal. Ele morria de medo que as pessoas descobrissem que era ele no Halloween. Então ele vivia com medo. Coitado. E aí ela pegou, daí foram perguntar para ela, mas isso realmente aconteceu? Né? Ela falou, olha, quando eu perguntava para ele, ele falava que não, que ele só era um menino muito, muito mal. E aí que ele era um garoto travesso e que foi assim que foi. Eu falei, gente, ou seja, tudo caiu por terra. Mas isso é muito interessante. Eu gosto muito de serial killer. E teve uma época durante a pandemia que eu tava obcecado. Tipo, eu queria estudar, eu tava estudando. Ao invés de estudar pra faculdade, que era o que eu devia estar fazendo, eu tava estudando serial killer pra entender como é que funciona a cabeça deles. Adoro. E aí, eu tava vendo sobre pesquisas que contam dos contos de fada. Que legal. Aí eu fiquei, peraí, conto de fada, o que conto de fada tem a ver com serial killer? Antigamente, todas as informações, todas as histórias, elas eram passadas de forma oral, né? Era só do boca a boca. Todo mundo ficava conversando assim. E a gente sabe que todo mundo tem pelo menos algum conhecido fofoqueiro que tem gente que adora aumentar histórias, né? Contar um negócio de um jeito bem diferente. E aí, antigamente, isso era muito comum.
E muita coisa era desconhecida para muita gente ainda. Então, sei lá na Idade Média, se alguém nascesse com nanismo, se um bebê nascesse com nanismo, começavam a falar que ele nasceu com um rabo de demônio, com asas, que ele era todo vermelho, tinha escama e não sei o que, tipo, todo mundo era bem exagerado. Falava que, se não era como a maioria das pessoas era uma coisa demoníaca, era uma coisa errada. Isso acontecia muito. E aí, muitas das histórias de conto de fadas, que as originais, para quem conhece, elas são bem bizarras, são bem pesadas, são bem brutais, eram formas das pessoas, dos vilarejos, alertarem as outras pessoas que podiam ter algum perigo lá. E que, tipo, era um perigo tão sobre-humano, era uma coisa tão não humana que só podia ser um monstro que fez aquilo. Que legal. Mas, tipo, será que foi um monstro? Será que não era só uma pessoa que batia mal da cabeça e era muito violenta? Tem aquele ditado, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Exatamente. Você vai. E aí quando eu li isso, eu fiquei, assim, completamente chocado. Eu fiquei, meu Deus, olha só. Então um lobisomem podia ser um serial killer? Que doideira. E aí foi assim, abriu uma porteira na minha cabeça e eu vi o mundo de outra forma. Pensando nisso, né? E tipo, isso que é legal a gente conhecer essas histórias baseado em fatos, porque a gente vê que muitas vezes pode ser uma leitura errada ou foi mostrado de uma forma errada, né? A gente Interpretação da tem pessoa ali. a gente tem pontos aí, eu acho que um filme que discutiu isso de uma forma polêmica, mas que trouxe o seu ponto de discutir sobre, foi o filme da Elisa Samúdio, que matou os pais, a menina que matou os pais. Não, é a Suzane von Richthofen. Ixi, A errei o Elisa, nome. Quem é a Elisa Samúdio? a Elisa Samúdio é a da, se eu não me engano, é a do goleiro Bruno. Ih, gente, ó, confundi os Elisa Samúdio, casos. não tem problema, porque é muito nome. Esse que é o problema, né? Porque é muito nome. É, Eu, às vezes, também eu vou, falei, não, calma, esse é desse, é muito nome que a gente vai, você vai lendo. foi, ih, Não gente, tem. confundi. Mas, ó, é a Suzane, tá falando da Suzane. É a Suzane von Richthofen, né, que teve o filme lá com a Carla Dias e o Leonardo Bittencourt, que teve as duas versões, né? Teve a versão dela e a versão dele. Aí agora parece que vai ter uma terceira versão. Terceira. E então, tipo, ele tá trazendo justamente sobre, esse é o fato, mas é o fato a partir da visão de quem? Eu acho que eu acredito que agora vai ser um negócio mais, né, da mídia, talvez, da imprensa, porque ele já pôs o ponto dela e o ponto Não, se dele. eu não me engano, esse terceiro filme vai ser a partir da investigação. Vai ser com base na investigação policial. Provavelmente a versão da Ilana que acompanhou a Sim. coisa, né? Você sabe que você está falando isso de serial killer? Eu tenho duas formações. Sou formada em moda e em cinema. E meu TCC de moda foi a primeira faculdade que eu fiz. Eu entrei com 17 anos e eu estava na fase do serial killer. Aham. Foi quando ela lançou o primeiro livro e aí eu peguei aquilo e falei, como assim? Existe gente assim? Porque você quer saber o porquê, né? Aí você vai Sim. lendo a cabeça da pessoa, aí você começa a comprar livro de psiquiatra, psicologia e tal, você vai, para tentar estudar. E eu fiquei aficionada, só que eu tava me formando em moda. E aí o TCC eu fiz baseado em serial killer. Eu quase fiz o meu também, sabia? Pronto, tá vendo? Juro. Tem que ver isso aí, gente. Tem que ver isso aí, Tem que hein? ver isso aí, porque eu lembro de isso, foi até interessante, porque uma das minhas amigas estava fazendo sobre Nelson Rodrigues, super, né? A outra, ela fez uma sobre a estrutura do corpo, uma outra fez sobre, que foi muito interessante, ela transformava tecidos que não eram normalmente usados em vestuário em roupa. Então, ela pegava, tipo, o tecido desse sofá e fazia um vestido, né? E cada uma coisa, e aí tinha as meninas, tipo, borboleta, bolo. E eu lembro que eu tava numa aula, e aí entrou uma menina que não era da minha série, né? E falou, olha, virou pra professora, quem que é a menina? Eu tava num canto. Quem que é a menina que tá fazendo TCC de serial killer? Ela é doente da cabeça. Eu falei, gente, que bom, né? Eu tô aqui assistindo, o pessoal falando de mim mesmo. Nossa. Eu olhei pra mim e falei, sou eu. Ela, aí ficou sem graça, ficou aquele clima, a professora deu risada. Mas qual era o tema no geral? Então, eu tava na fase que eu tava assistindo muito o Massacre da Serra Elétrica. Uhum. Eita, que foi. E foi. E Silêncios dos Inocentes, porque eu tava na história do Ed Gein, né? Aham. Ed Gein, Ed Gein, enfim. E ele tinha uma coisa que ele pegava as partes do corpo e transformava em roupa. Uhum. E aí Meu Deus, eu amei. eu fazia estrutura
do que seria, né? Então, eu tinha uma saia que era uma saia que imitava uns bojos de sutiã. Então, ficava como se fossem uns peitinhos, sabe? Eu fiz uma coisa com o tecido, né? Como se fosse a história dele. Nossa, eu acho que deixou marcado pra sempre a Cara, passagem na faculdade. Ninguém nunca mais esqueceu. eu acho que comparado com o TCC de bolo de borboleta, eu tô mais no meu ainda, É, né? eu também tô pendendo mais pro lado da saia de peito mesmo. O meu foi, eu sou formado em publicidade e eu queria conversar sobre, tipo, só que acabou que foi muito complexo. Eu queria conversar sobre a glamourização dos serial killers, tipo, em processos midiáticos, como a mídia acabava é, é, tornando eles imagens, tipo, empáticas, e as pessoas acabavam se afeiçoando por elas. Aí ia ser um estudo, basicamente um estudo de caso do Ted Bundy, É, ele que, né, foi um serial killer aí que matou mais, eu acho que foram mais de 18 mulheres. E mesmo assim, ele é preso, mesmo todo mundo sabendo tudo que ele fez, ele recebia cartas de amor, ele tinha fãs que pediam pra ele ser solto, que queriam casar com ele, não sei o quê. Aí eu ia estudar isso. Só que aí o meu orientador falou, então, Bruno, isso aí é coisa de mestrado, é uma tese muito complexa. tão bom. E é formado e você vai ser formado em publicidade, isso é uma coisa mais jornalística. Aí eu falei, então tá. Vou fazer de artista pop, que eu gosto. Eu fui fazer da Rosalía. Ah, Acabou que fui também para a área audiovisual. Não fiz nada de publicidade. E é isso, tô aqui. Mas deu cá certo no estou eu. fim. Mas e eu acho que esse é o mais legal, tipo, dessas produções baseadas em histórias reais, é como elas atiçam a gente realmente, né? E independente se for de terror. A gente tem vários dramas, a gente tem muito filme histórico, Muito. romance também, ou coisas que foram baseadas em situações específicas, tipo esse do urso, é uma situação específica. Titanic também tem muito que foi mais orquestrado do que realmente aconteceu. Então a gente tem esses fatos que acabam se tornando histórias muito mais complexas que deixam a gente doido, obcecado. Essa é a palavra. É, Obcecado. Porque de repente aquilo ativa um negócio em você. Eu acho que quando a gente fala de serial killer, essas coisas, mais nesses crimes, tem muita gente que fala de crime, eu acho que bate um negócio de investigação, sabe? é, Nossa, mas deixa eu ver, como se você fosse descobrir uma coisa diferente, sabe? sim. Tipo, se eu juntar isso aqui, então essa pessoa devia pensar assim. Aí eu acho que a gente entra nessa pira, assim, de... E você sabe que você falou Tava falando de crime, falando do Ted Bundy, das meninas e tal. E eu assisti o Linha Direta, eu não sei se você assistiu, que lançou de Sim, novo. voltou, né? Voltou Linha Direta. E aí eles foram contar do caso de Eloá, que foi, acho que, enfim, você vê que parece que a impressão que eu tive é que foi tudo negociado como se fossem os trapalhões, sabe? É tudo tão errado que, assim... eu tava vendo com meu marido, ele falou, gente, eu tô assustado porque eu tô olhando ali a hora que vai entrar o Didi, sabe? Eu tô achando que vai entrar porque tá Foi. tão... Isso tá indo tão fora né? E tinha a menina também gritando na porta, né? Então a gente olha e fala, não, aqui no Brasil não acontece, não acontece. As meninas foram lá gritar pro cara ali, que tava com a menina em cativeiro. Ah, lindo, lindo. É muito doido isso. Eu acho assim, tipo, quanto mais eu pesquiso, mais interessado eu fico. Inclusive, teve até uma época que eu fiquei meio preocupado comigo mesmo. Ah, Fiquei, gente, será que isso quer dizer que eu também tenho tendências sociopatas? E não sei o que. Aí eu gente. fui pesquisar, aí eu vi uns artigos lá científicos de gente psiquiatra falando, não, é normal. Aí eu, ui, graças a Deus. Porque é o interesse que a gente tem por uma coisa que não é conhecida por nós, né? Mas que pode estar, tipo, na nossa realidade. Então, como a gente não tem esse contato, a gente acaba se interessando como uma forma até de se proteger. Se proteger, eu acho que você fica, né? Como pode alguém pensar assim, né? Como é que isso pode acontecer? E eu tava lendo uma matéria, antes de vir para cá, eu tava lendo uma matéria que eu achei muito legal, falando sobre o medo, né? E falando que o medo é uma sensação muito primitiva. E né? Sim, Então, uma forma da gente controlar o medo, né? Porque, querendo ou não, medo dá uma adrenalina ali que você tá com medo, você fica, né?
Então, uma forma de controlar é vendo esse tipo de coisa. Porque você tá seguro na sua casa, comendo sua pipoquinha, ou tá no cinema também, pipoquinha ali, e tá Uhum. vendo, acabou o filme, você morreu de medo. O máximo que vai acontecer é você passar medo na sua casa. Você vai pra Sim. casa, assim, ok, né? No caso baseado numa história real, você é baseado numa história real, ok. Tá, mas não vai vir um alienígena agora me sequestrar. Você tá em casa com um pouco de medo, porém seguro, sabe? Aham. Eu acho que tem muito disso, sabe? Da adrenalina na segurança, né? Eu não sei, pra mim é o máximo de adrenalina, assim, porque eu tenho medo de altura, não gosto de agulha, essas coisas. Sim. E é apaixonada por terror. É o grande mistério. E sou toda tatuada, mas porém, você me põe pra tirar um sangue, eu apago na hora. Não acredito. Que doideira. É um momento. É muito legal. E também o que é legal disso é como a construção dessas produções ela veio mudando, né, no decorrer do tempo. Porque antes, tipo, eu acho que, principalmente no terror, seguia-se uma fórmula. Tipo, teve o grande boom de Invocação do Mal, que foi um clássico, ele virou um clássico do terror imediatamente quando foi lançado. Que ele é, tipo, super fiel à história original, né? Tipo, eles fizeram uma pesquisa legal, uma pesquisa complexa, desenvolveram uma história que retratava bem, com as alegorias do cinema, o que aconteceu lá. Só que hoje em dia a gente tem coisas que se desenvolvem muito mais, até artisticamente, disso. Eu tenho um exemplo de uma série que eu assisti recentemente que eu achei interessantíssimo, como o fato real foi abordado, que é a série Enxame, do Prime Video. Você sabe que eu não vi ainda? Conta, pelo amor de Deus. Eu tô assim, ó. Ela é uma série bem diferente, assim, eu não sei se ela agrada a todo mundo, mas eu acho que quem curte música, quem é fã de pelo menos um artista, vai se identificar com essa série. O que que acontece? Ela é baseado em situações que já aconteceram com a Beyoncé, situações e rumores. Gente, deve ter muita história. Muita. Não, eu só imagino quem é famoso, acontece cada coisa, tipo assim. E aí, no caso, tem uns rumores bem específicos, bem macabros, que rodeiam a fanbase da Beyoncé, né? E aí, essa história, ela mergulha nisso. Cria-se uma personagem fictícia, se chama Naija, que é totalmente inspirada na Beyoncé, a gente consegue ver. E aí tem uma menina que é muito fã dela, muito fã. E ela é tão fã que se tu fala mal dela, tipo, ela fica na internet stalkeando pessoas no Twitter que falam mal dela e ela vai atrás das pessoas pra matar. Aí, tipo assim, é uma crítica muito, muito bem feita dessa questão de fanatismo, de, enfim, vida nas redes, de como é diferente e tal. E aí eu fiquei muito assim, quando eu fui assistir a série, eu fiquei, gente, tá, mas o que que é verdade e o que que é mentira, né, do caso? E aí o que aconteceu é que teve uma festa que a Beyoncé tava, que ela foi mordida por um fã. Ela tava lá na balada e do nada uma pessoa aleatória chegou e mordeu ela. Aí esse é um dos pontos que também são trazidos na série. Outro foi quando um fã invadiu o, o camarim dela durante uma turnê e tentou matar ela pra ter ela só pra ele. Ai, é. E o terceiro é um rumor, que aí é o mais cabeludo de todos, assim, a coisa que mais chama atenção, que é o grande ponto da série, é que falavam que tinha um usuário do Twitter, fã dela, que tinha. Era um fake, né? Um perfil fake, que ficava rastreando quem falava mal e ia atrás pra assassinar. E aí, tipo, eu fiquei, meu Deus, que loucura, né? Tipo, ninguém sabe, é só um rumor e tal. Mas a série, ela traz isso dentro de um contexto psicológico da questão de, tipo, ai, traumas da personagem, do porquê ela age como ela perdeu a irmã também. E aí é um mergulho muito doido de, tipo, de semi-fatos reais, de pequenas coisas que aconteceram. Só o salzinho. E ele desenvolveu uma história super diferentona e tal, e, tipo, eu achei muito legal. Gente, eu quero ver. E a fotografia é linda dessa série. Nossa. É muito boa. É do Donald Glover. Ele também fez Atlanta, que é uma outra série super bem conceituada. E é super interessante, assim, eu recomendo. Gente, eu tô, assim, é bom porque tem umas coisas que eu vou pegando e falo, nossa, aqui tá pra lista, ela sobe um pouco pro topo, porque tem outras pra ver, mas Sim. isso já te, né? E você sabe que você contando isso, você já ouviu falar que não teve ainda nenhuma série sobre nenhum filme, e eu ainda não entendi porquê, mas acho que foi um dos casos mais bizarros de um stalker, que é o caso da Bjork. Você chegou a ver o caso dela? Do aeroporto? Não, que era um fã, muito fã, muito, muito, muito fã. Eu não sei nem se eu posso falar. É fanático, ele é um fanático.
por ela. E aí ele falava que era o amor da vida dele, tal, Bjork. E aí a Bjork começou a namorar. E ele ficou bravo que ela estava namorando. E começou a xingar. E ele criou um vlog que ele ficava se filmando e falando que ela era o amor da vida dele, que ela só ia ficar com ele. E aí ele decidiu que ele ia assassinar a Bjork. Meu Ele Deus. fez uma carta que era como se fosse um livro, e a hora que você abria, jogava ácido sulfúrico na cara. E aí ele enviou a carta. E aí, nisso, ele pegou e se suicidou. Ele cometeu suicídio em casa, filmando a cara dele. Jesus Nesse Cristo. nível. Aí, o que aconteceu? Como ele foi descoberto antes da carta chegar, a hora que eles viram, falaram, nossa, não, tem uma carta. Conseguiram interceptar. Ai, perdão. Conseguiram interceptar a carta. Pegaram a carta antes de chegar nela. 4 dias. Foi o tempo de 4 dias. Tava para ser entregue, assim. Já tava em Londres a carta. E aí, Meu por Deus. isso, assim. Gente, olha aí a série pra vocês fazerem. Né? E eu acho que é muito parecido com... Tem um trecho aí, né? Dessa história da Beyoncé. De tomar álcool. Nossa, Não é surreal. que doideira, É gente. Como é que surreal. pode? Fanático. Jesus. É muito doido. Como- Mas ixi, eu fiquei até agora Medo, tenso, né? assim, meu Deus. Fanático. Nunca mais vou falar mal de ninguém na internet. Todo mundo é bom, todo mundo é bom. Todos são lindos. Meu Deus, eu tô passado com essa. Não é? Eu fiquei também. O problema desse caso é porque ela começou a namorar, né? Ele não gostou. Mas eu acho, inclusive, desses filmes de mistério, de suspense, um dos que eu mais gosto, de estilo de filme que eu mais gosto é de Stalker, de perseguição. Eu assisti recentemente eu acho que ele não é baseado em fatos reais, não, mas eu vou aproveitar, deixa pra falar dele. Chama Observador, Watcher, Eu não... que é de uma menina, uma mulher, ela é americana, e aí ela se casa com um cara sérvio, e ele arranja uma oportunidade de emprego lá na Sérvia, e eles se mudam. E aí ela chega lá, tipo, ela não sabe falar a língua, então ela meio que fica sozinha, porque ele passa o dia inteiro trabalhando, ela fica em casa. E ela tem aqueles apartamentos que tem um janelão gigantesco. E além de ter um janelão gigantesco, ela deixa as cortinas tudo bem arregaçado. Então, todo mundo dá pra ver o que acontece dentro da casa dela. E aí ela começa a perceber que tem um cara a 5 andares de distância, a 5 andares pra cima do prédio da frente, que toda noite fica olhando pra ela. Ai, que horror. Ele fica parado na janela olhando pra ela. E aí ela fica, será que é alguém mesmo? Será que não é? Até que um dia ela sai e tem um cara que começa a seguir ela. E ela fica nessa, tipo, ela não consegue provar que tem alguém seguindo ela não consegue se comunicar com as outras pessoas porque eles falam outra língua. E ela fica nessa, tô doida ou não tô doida? E tu fica lá vendo e, tipo, tu também fica. Ela tá doida ou não tá doida, Ai, gente? eu adoro isso. É maravilhoso. Será que sou eu? Será que é ela? Sim. Será que é o cara? Quem que é? Ai, E é com a Maika Monroe, que é uma das atrizes que eu mais gosto. Ela fez Corrente do Mal também. pronto. Já sei. Eu acho ela fantástica. Inclusive, Corrente do Mal é um outro ótimo exemplo de como eles pegaram um fato real e transformaram em uma história de terror. Que, pra quem não conhece, Corrente do Mal, por favor, conheçam esse filme, é maravilhoso. Um dos melhores filmes de suspense do mundo, pra mim. Isso é uma loucura, né? Porque a hora que eu assisti também, eu falei... Cara, como é que ninguém tinha pensado nisso antes? É porque ele ficou nichado pros cinéfilos. Aí começaram a falar que é filme de cinéfilo, que era filme chato. Mas não é, não. Pode assistir, Pelo gente, é amor de muito bom. Deus, assiste. Ó, seguinte, como é que é a história? Existe essa cidade onde aparentemente tem alguma coisa, uma maldição ou algo do tipo em algumas pessoas dessa cidade, que se elas se relacionam com outras, vai ter uma coisa que vai te seguir pra sempre. Vai ficar te seguindo, te seguindo, te seguindo, e se chegar em ti, tipo, se conseguir te alcançar, ela te mata. E aí, a única forma de se livrar dessa coisa que tá te seguindo é se relacionando com outra pessoa. E aí tu passa essa coisa pra outra pessoa. Que aí, né, a primeira ligação que a gente tem é de IST. Que é pelo sexo que isso é transmitido. Somente. E aí, tipo, eles pegaram esse fato, né, essa discussão, e trouxe pra um contexto do terror. Isso, pra mim, isso é o ápice da ideia. Você pegar um negócio que tá ali e virar completamente, falar, pronto. Toma. Sim. Isso é genial, assim. É fenomenal. Ou também, um outro exemplo... Ah, esqueci o nome do filme. Mas é aquele filme, é um que trata da época da Segunda Guerra Mundial, que tem um menino
que ele tem um amigo imaginário, que o amigo imaginário dele é o Hitler. Não, não. Como é o nome desse filme? Tem a Scarlett Johansson. Nossa, Ah, esqueci o nome desse filme, gente, mas acho que vocês sabem qual é. eu tô vendo, sabe quando você... Tô vendo eu não... É Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Esse filme deu o que falar, porque, né, é um filme bem controverso. E aí pega esse fato e traz uma nova discussão, uma nova abordagem a ele, que gera... Foi que o menino aprendeu, né? Eu acho que tem Exatamente. essa da criança, as coisas não vêm do nada, né? Eu entro muito nesse ponto, porque as coisas não vêm do nada. Como é que começou? Isso eu acho muito... É uma excelente forma de colocar, bem sutil. Sim, e o que eu mais gosto disso é como a arte encontra a vida aqui nesse ponto. Ele pega uma discussão super delicada, né, e trabalha isso de uma forma completamente subversiva. Então ele pega acontecimentos ou fatos que realmente aconteceram aqui na história, só que trabalha isso de uma forma fictícia e a partir disso gera-se discussão, gera-se polêmica. Todo mundo fica, meu Deus, que E como absurdo! gera? Ou outras, nossa, amei essa abordagem e tal. Isso também é uma outra vertente das produções baseadas em histórias reais, super interessantes. Eu acho que tem... quando a gente mexe nesse caso do nazismo em si, é muito delicado, né? Uhum. Mas o que eu percebo aqui das produções feitas aqui, por exemplo, o caso da Suzane, né? Que foi feito o filme. Todo mundo, ai, que absurdo, e não sei o quê. Que nem o caso da Eloá, vão reviver essa história, e que não sei o que lá. Só que todo mundo, uma das coisas que o pessoal mais consome nos streams, na parte do terror, é true crime. As pessoas vão falar, ah, não, mas é porque lá fora. Não, aqui também tem, gente. Tem muito. Sim. Tem muito. Então, eu acho que, né... Peraí, eu via muito a Ilana Casoy se defendendo desse tipo de coisa. Tipo, mas como é que você assiste lá, mas o que eu tô fazendo aqui? E realmente é isso. Exatamente. É. Inclusive, esse nome, pra mim, é o ápice da qualidade do true crime aqui no Brasil. Pra quem não conhece, a Ilana Casoy, ela é jornalista, escritora e ela também é profiler, que é uma pessoa que estuda casos criminais, né? E aí ela traz livros jornalísticos de casos que aconteceram aqui no Brasil. Ela tem um livro chamado Made in Brazil, Muito bom. que é somente sobre serial killers brasileiros. É um livro dessa grossura, assim, maravilhoso. E, tipo, ela trata isso com a mesma seriedade que pessoas lá de fora tratam, só que aqui na nossa realidade, né? Exatamente. Porque é exatamente esse ponto que tu trouxe. A gente consome muita coisa americana. Muito. O true crime, ele é muito forte nos Estados Unidos, porque lá teve o grande boom de serial killers. Inclusive, curiosidade aqui, ó, das minhas pesquisas Adoro. históricas, o ápice dos serial killers foi na década de 50. E a maioria foi nos Estados Unidos. Isso é uma consequência direta da Segunda Guerra Mundial. Porque muitas das pessoas sofreram vários e vários e vários traumas, viveram situações completamente absurdas e voltaram para casa sem nenhum acompanhamento, não fizeram nenhum tratamento psicológico, nada. Então, tipo, ficaram completamente caducas e aí trouxeram os reflexos, né, de relacionamentos e de, enfim, próximas gerações, foi Aí já extremamente conturbado, que é a aí a bola de gente... neve. Exatamente. E aí esse é um dos fatos do porquê teve tanto serial killer nos Estados Unidos. Olha só. É, uma doideira, né? Porque, nossa, nunca ia imaginar. É. Não, e é um negócio que lá realmente é... Você vai ver... a gente tem aqui, tem o livro dela, mas não se compara com a quantidade de coisa Sim. que já teve lá fora. Olha só. Eu achei isso, tipo assim, essas minhas pesquisas eu ficava horas, juro, eu ia dormir muito tarde. Gente, vamos Porque eu ligar pro ficava seu muito professor. entretido. Cadê que ele não deixou você fazer isso? Eu quero saber. Mas na verdade eu acho que ele tava me ajudando, sabia? Porque senão eu ia estar até agora fazendo meu TCC. Juro. Era muito complexo Era um o que eu livro, queria. um filme. É. Mas aí, saindo um pouquinho desse mundo de crimes e tal, a gente também tem dramas muito poderosos de histórias reais, né? Eu acho que... Eu sempre trago esse, que ele acaba até flertando com suspense um pouquinho, mas ele é mais dramático. Que é O Quarto de Jack. Ai, esse filme é triste. Nossa, O Quarto de Jack é um filme, assim, que ele te... Ao mesmo tempo que ele te dá um soco no estômago, tu sente um amor muito puro dentro desse filme. Ele tem um... Mas você sabe que foi um filme que eu fiquei muito... É o tipo de filme que eu fico... Realmente dá um...
me deixa mal, sabe? Por Uhum. isso que o terror, ele me atropela de frente, de costas, mas acabou, eu tô, tipo, acabou. Sim. Agora, esse, eu saí, eu fiquei pensando, aí fui tomar banho pensando, aí você vai na padaria, você vai pensando, É. você anda em determinados lugares, você pensa, putz, isso é muito... Ele realmente ele vai além, né? Então, você sabe que eu tenho um pouco de problema com os dramas de fatos reais exatamente por isso, assim, que ele vai... O quarto de Jack, ele não tem uma... Agora eu não vou lembrar, ele tem uma inspiração de um caso específico ou ele é meio que um... É um caso mesmo. É, tem um livro que a mulher que passou pela situação, eu acho que foi ela que escreveu, não tenho certeza, e aí fizeram um filme adaptado do livro. É um caso real. Eu achei que era base de... Nossa, É pesadão, o negócio é pesadão. E eu sempre falo, gente, não pesquisem nada desse filme, só deem play. Mas, tipo, se prepara o coração. Porque é bem barra pesada, mas é incrível. não, é muito... E é Tanto que rendeu o Oscar, né? na atuação de milhões de todos, né? Ali que você fala, nossa, ok, esse aqui tá muito bom, nossa, esse aqui também são E todos... foi lá que nasceu, em Hollywood, o Jacob Tremblay, que eu amo muito. Ele é demais. Ele faz o filhinho dela, pra quem não lembra, ele é o Extraordinário. Ele tá num filme muito engraçado chamado Bons Meninos. Ai, E ele vai ser o linguado na Pequena Sereia, no filme é? da Pequena Sereia. Ai, que bonito. Ele é muito Ele é bonitinho. muito fofo, mas ele já tá desse tamanho. Daqui a pouco já tá até com voz de homem. É. Como crescem as crianças, como Ai, tá crescem. bonitinho, já tá na faculdade. Mas e tem um outro filme, eu quero trazer esse filme aqui porque muita gente ainda não viu e muita gente não bota fé nele. Existe um filme que conta a história de Tetris. Sabe o joguinho Tetris? Você jura? Conta a história do licenciamento desse jogo. E é um bafafá que tu não tá entendendo, Ai, não. meu Deus. Pra tu ter noção, aconteceu durante a época da Guerra Fria. A criação, quem criou o jogo Tetris foi um programador russo. Olha. E aí, o Tetris começou a ser comercializado sem ter essa licença de comercialização. E empresas muito grandes já tinham comprado ele. Então, tipo, tem 3 grandes eventos que acontecem nessa linha do tempo que tornam o filme do Tetris absurdamente sensacional. Juro, é um filme. Ele é um filme biográfico, né? Tipo, então ele é uma coisa mais dramática. Mas ele é tão tenso que parece até um suspense. Você Juro. jura? Ele passa no meio da Guerra Fria, e aí tem a questão de que quem tá tentando fazer a licenciatura é um americano que mora no Japão Nossa. e envolve Nintendo, Atari, que eram grandes potências, né, do videogame. E tem o lançamento do Game Boy 64 lá no meio, que foi uma outra revolução no mundo dos jogos, porque foi quando nasceu o console portátil, onde as pessoas podiam jogar Era videogame um vício. em casa. Era um Em vício. casa ou fora de casa. E aí o Tetris entrou no meio disso e tal. E é um bafafá que tem espionagem russa, tem intriga, tem fofoca judicial, tem fofoca internacional. É muito legal de verdade. Ai, que maravilhoso. Juro, esse filme eu dei play, assim, não dava nada. Só porque tinham me falado pra assistir, eu falei, ah, tá, vou dar play pra ver. Fiquei na ponta do sofá o filme inteiro. Você sabe que é esse tipo de dica que eu amo. Se a pessoa fala, não, vai, mas não dava nada. Assisti, foi, mexeu. Putz, e olha que eu não fazia ideia. E é um dos jogos que eu mais joguei. Eu adorava Tetris. Não, e quando tu pensa, tipo, ah, tá, um jogo de empilhar bloco. Vai fazer um filme sobre isso? Ai, mas é tão gostosinho. É maravilhoso mesmo, mas, tipo, de história vai contar o quê? Aí quando tu assiste o filme, tu fica completamente passado. Assim, tem um outro filme, ele não é baseado em fatos, mas eu coloco nessa mesma categoria, que é de filme que tu não dá nada e sai completamente surpreendido, que é Tetris, e o filme do Tico e Teco. Mentira! Que demais. Esse eu não conheço também. É do Disney Plus, é um filme novo, ele é meio que um reboot, remake. Mas é um filme do Tico e Teco que zoa todo o mundo das animações. Ai, que Todo. maravilhoso. E é a Disney zoando a DreamWorks. Tem menção ao Shrek. Ai. Tem menção a Pinóquio. Tipo, é muito bagunçado. É muito legal. Ai, eu vou procurar. Ai, é bom porque eu já tô saindo aqui com filmes, lista de filmes. Exatamente. A série da Beyoncé subiu, né? Ela tá... E é curtinha. Eu acho que só tem 6 episódios. Ai, eu adoro, sabia? Eu adoro... Minissérie é um negócio... Tudo bem que uma das minhas séries favoritas, que é American Horror Story, Hum. eu acompanho fielmente, assim.
Mas quando é minissérie, Até hoje tu assiste American Horror Story? eu sou apaixonada. E tá valendo a pena ainda? Eu amo, é muito difícil, porque eu sou apaixonada. Eu falo Entendi. com amor. Porque normalmente, às vezes, eu até falo no terror com tudo, o pessoal, mas não tá mais tão bom, não é mais tão legal. Eu falei, gente, não fala isso. Quando a gente ama, a gente não vê com esses olhos. Eu vejo com o olho Não, normal. não desapega, fica aqui, né? Não, tá aqui muito. Aquilo, pra mim, junta tudo que eu já li, que eu já pesquisei, tudo, assim, de tudo. O Ryan Reynolds, inclusive. Ryan Reynolds, não. Ryan Murphy. Ryan Reynolds, nada a ver, ó. Desculpa, Blake Lively. Mais um Ryan. É. O Ryan Murphy também é um outro diretor que adora trabalhar com histórias baseadas em fatos, né? O American Horror Story tem tudo, tudo. Assim, todo. Tem um pouco. Tem o Hotel Cecil. Aí tem mais um caso que. Como é o nome deles? Era um casal que foi abduzido por alienígenas que tem na segunda temporada. Aí tem o Joseph Mengele também, que é o que eles chamavam de Anjo da Morte, que era aquele médico nazista, que por acaso morreu no Brasil. Sim. Quem mais? Nossa, mas tem muito. Não, ele tem outras vertentes, ele tem outros programas, né? Tem o American Crime Stories, Também é muito bom. que é essa dramatização toda, inclusive, ao meu ver, ele acabou adaptando isso pra série da Netflix, né? Ele trabalhava com crimes, assim, que foram muito mediatizados. Ele, além dele ter isso, ele tem essa pegada muito. Ele tem um pé no terror, né? Porque você vê que tudo que ele faz é terror, suspense, mistério, true crime. É uma coisa muito. Ele tá ali com. Sempre. Tem um. Se não é o pé, são os dois. E se não é o pé, é um dedinho, é uma unha. Mas tá sempre ali encostando no terror, no suspense. Eu gosto muito. Eu acho ele um showrunner, assim, espetacular. Admiro, sou fã, sou apaixonada. E aí ele também, além de American Horror Story, além de American Crime Story, agora ele chegou na Netflix com a série do Jeffrey Dahmer. A série do Jeffrey Dahmer que deu o que falar, né? Bom e ruim também, né? Eles falaram... foi uma recepção bem mista. Eu achei que foi. Todo mundo assistiu, mas muita gente. Todo mundo quis criticar. O primeiro que foi a leva da crítica. Não sei se você reparou nisso. E foi uma série muito bem feita, né? Eu tenho meus pontos. Eu não assisti até o fim essa série porque eu captei uma mensagem dela que não era que eu gostaria. Sério? E aí, tipo, isso é questão da minha percepção mesmo. Mas eu achei que a ideia da série, ao meu ver, ele pareceu querer que a gente empatizasse com o Jeffrey Dahmer. Foi a visão que eu consegui ter. Tipo assim, ele participou, ele fez o trabalho de humanização, que é ok, porque ele era um serial killer, mas ele é um ser humano. E aí, tipo, ele foi dar mais essa vibe do contexto, né, de como era a vida dele. E tal, só que eu acho que ele fez isso de uma forma meio que romantizando mesmo, sabe? Pesou um pouco a mão. Eu não consegui ter essa... tá, ele só tá dando contexto pra gente entender porque ele fez o que fez. Não, eu senti que foi mais pra um lado pra empatizar mesmo. Tanto que deu o bafafá aí, né? De gente vestida dele como fantasia no Halloween. Então, limites, né? A gente precisa entendê-los. Na internet também tinha uns edits Ai, como é o nome do ator que faz ele mesmo? Eu sou muito fã do Evan Peters. Ah. Ele é lindo, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que ele é lindo. Só que aí, tipo, estavam meio que sexualizando ele enquanto caracterização de Jeffrey Dahmer. Não. Né? Não era o ator. Aí, tipo, esses pontos me falaram, não tô curtindo, não. Vou abrir mão. Não, eu acho que ele tem... É porque é do próprio ator que ele tem esse sex appeal como se ele fosse maldosinho, assim, de um garoto mal, né? Porque ele já trabalha papéis assim há muito tempo. E juntamente com o Ryan Murphy, né? Então, acho que vai para esse... A gente acaba indo para esse lado, né? Então, é difícil isso também. Você... Chega uma hora que você já vai ali pelo ator. Sim. Eu procuro as coisas dele. Depois de American Horror Story, que foi quando eu vi ele, eu falei, ok, esse menino é muito bom, né? Sim. Ele realmente é muito... Eu acho ele um camaleão de personagens, assim, né? Tudo bem que... Eu tenho pra mim que ele é meio doidinho mesmo, que os personagens dele são tudo doido. É difícil, né? Ele namorou com aquela menina, depois
a sobrinha da Julia Roberts, como é o nome? Emma. Emma Roberts, sim. Ixi, esse aí. Essa é outra também, que pra mim ela é todos os personagens que ela faz. E ela batia nele, né? Uhum. Presa. Então, você tinha essa coisa do casal É na uma série. doideira isso. Mas aí, além dessa série, ele também tem uma outra que também é baseada em fatos reais, que é Ratched, que é baseado numa enfermeira, Vermelha. que ela matava os pacientes, e aí falava que estava cuidando deles, né? É uma série que eu acho que o Ryan Murphy ele tem um grande ponto na direção dele. Eu gosto muito de tudo que ele faz, e agora é até meio polêmico, tá? A minha opinião. Eu gosto muito dele, eu gosto muito da estética dele. Só que eu acho que ele abre mão do roteiro no meio do caminho. É porque ele é muito ligado à direção de arte. Isso eu tenho a mesma impressão. A fotografia e a arte das coisas dele, você fica até meio. Todas as produções dele começam assim, tipo, pá, 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 pá. Aí chega no meio e já começa a desandar. E o final parece que ele escreveu qualquer coisa pra fechar. Eu tenho essa exata percepção. Que dá uma. Eu não sei, aquele negócio. Porque. Amor, é muito difícil a gente Não falar do adianta. nosso amor. É um amor. Não, eu tô feliz que não me xingou, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Jamais. Mas, ó, aí também tem uma outra série deles que também fez bastante barulho, que foi o do Versace. Do Gianni Versace. Você sabe que essa eu pus, tá na minha lista pra assistir, eu não consegui assistir ainda. E entra naquela coisa de quando você tem um parceiro pra assistir as coisinhas com você, e um não pode um horário, outro não pode outro, aí tem a listinha do casal, a lista que cada um vê separado, e aí às vezes você tem que ficar juntando pra dar o horário, e ela tá nesse ponto. Sabe? E eu brinco com ele, falo, se começar tudo a entrar no limbo do que a gente vai ver, eu vou assistir antes. Sim. Sabe? Não dá pra eu ficar esperando e ela tá nesse limbo. Hum. É difícil. Mas deixa eu te falar então uma série. Tem uma série que ela é curtinha, eu acho que ela tem 4 episódios. É uma série documental. Que conta de um caso que é fenomenal. É uma das melhores séries documentais que eu vi. Ela se chama Don't Fuck With Cats. Eu vi. Isso aqui. Gente, essa série é maravilhosa. Tem um cara, tinha um canal no YouTube que ele postava umas coisas meio estranhas. Até que teve um dia que ele postou um vídeo falando que ia torturar filhotinhos de gato. Quando ele falou isso, começou um monte de gente. Isso é um absurdo, não sei o que, não sei o que lá. Você não pode fazer isso. Aí contrataram a polícia falou, gente, ele, tipo, não fez nada no vídeo, ele só falou, a gente não pode intervir, porque não aconteceu nada. Tipo, ainda também tinha um rolê do meio digital ainda, que foi lá no início do YouTube, isso. Que os crimes digitais ainda não eram tão comuns. Eu não sei se tinha tanta lei também para isso, né? Eu acho que eu não sei se ainda. Porque quando começou era terra sem lei mesmo. O pessoal põe umas coisas ali, não que hoje seja muito, enfim, mas era bem pior. Sim. E aí, esse pessoal, eles fizeram um grupo no Facebook, começaram a falar, gente, a gente tem que encontrar esse homem. A gente tem que encontrar esse homem tem que ser preso. Isso eu acho sensacional. Eu achei fenomenal. Porque, basicamente, a gente faz isso com grupos de amigos, né? Só que nunca vira uma coisa muito grande. É tipo, ai, tu viu que fulana tá namorando ciclano? Vamos stalkear pra ver. Ah, eu acho que ele é ex dela, ó. Aí fica nessas coisas. Aí nisso a gente já vai parar assim, ó. Fica a rodinha da fofoca. Só que aqui foi a rodinha da fofoca pra pegar um criminoso. Será que não é isso do True Crime que faz a gente, essa motivação do tipo, eu vou, tipo esse caso, né? Eu vou descobrir como é que vai ser, eu vou. Porque a mulher foi determinadíssima. Não, pois é, então, o que que aconteceu? Esse cara, ele realmente, ele era um serial killer. Ele assassinou uma pessoa no vídeo, nesse Ele canal chegou no a matar YouTube. gatinhos, né? Foi. Ele matou uns gatinhos e aí. E aí, tipo, primeiro ele falou, aí depois ele realmente fez coisas, no vídeo. E ninguém conseguia saber de onde ele tava. Ele tava usando um IP falso e não sei o que e tal. E o pessoal do grupo cascaviou tudo. Ficava, tipo, vendo frame a frame, tentando pegar detalhes. Viram a tomada. Ah, essa tomada é desse país. Então deve ser uma pessoa daí. Tipo, foi um nível bizarro de investigação. Isso é CSI mesmo. Assim, isso, pra mim, não há Sim. nada que compare. Assim, não, a polícia investigou. A polícia vê muitos casos, né? A gente tá falando de investigação, FBI, são muitos casos. Aquela galera tava motivada pra resolver aquilo. Então, todo dia, era 24. Você vê que eles estavam
numa determinação de 24 horas por dia. É o que você falou, frame por frame, gente, de vídeo. Era. Tipo, é muito legal acompanhar isso. Porque eles estavam fazendo. Eu acho que uma coisa que a gente. Que chama tanto pra essas coisas de investigação policial e tal é ver como é o trabalho da polícia. Só que aí, no caso deles, eles estavam fazendo todo o trabalho da polícia. Além, né? Porque a polícia não podia fazer nada porque não tinha argumento, não tinha prova, não tinha nada que eles tivessem um aval de investigar. E aí, tipo, aí o pessoal que tava nesse grupo falava, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E foram-se embora, viram tudo. E conseguiram. E conseguiram, gente. Conseguiram. Essa série é muito boa. Eu acho que ela só tem 4 episódios. Eu acho que é por aí. É curta, mas é fantástica mesmo, porque você vai nisso, né? Você fala, "Ah, olha o que essa pessoa descobriu. Olha isso. Aí vai indo, você fala, nossa, é admirável até Sim. o poder de investigação de pessoas da internet. Sim. É admirável. Tem uma que eu já canso de falar. Todo mundo até já sabe qual é. Eu tô falando de quê? Mindhunter. Que é a minha série favorita da Netflix. Minha série favorita da história. Ah, E a série que trata o true crime na sua origem, no seu berço. É a série que acompanha o grupo do FBI que inventou o termo serial killer. você sabe que essa tá na minha lista também. E o meu marido, ele começou a assistir sem. Olha, ó, tá vendo? Passaram na minha frente. Ele começou a assistir, entrou até. Eu falei, mas como você tá vendo isso aí? Eu não tô vendo. Gente, eu preciso. Eu vou me atualizar. Por Talvez favor, ela entre assista. antes de Beyoncé, ou talvez ela fique. Vamos ver. Eu acho que dá pra assistir intercalado. Ótimo. Gosto, porque daí você tem um refresco, né? Senão você vai muito. Eu tenho essas também de ir numa. Pega um dia e fala, hoje eu vou matar essa série aqui. E vou numa sentada. É, eu não sou muito da maratona. Tipo, essa série que é baseada na da Beyoncé, Enxame, eu não consegui maratonar ela por causa do ritmo. Tá. Ela tem um ritmo mais lento, e são coisas mais episódicas. Tipo, em um episódio ela tá aqui em São Paulo, no outro episódio ela tá em Fortaleza. Entendi. Tem toda essa viagem do tempo. E aí eu gostava de ver mais separado mesmo, assim, como tipo, tá bom, deu um tempo que eu vi, ela viajou, então aqui eu viajei com ela, Que tô no massa. outro episódio. Você acompanha o ritmo do É, personagem. é. Que legal. E Mindhunter também é uma outra série que eu acho muito difícil de maratonar porque ela é muito densa. Tá. Ela é muito densa, só que o ponto de ouro dela é a representação das coisas. Tipo, a caracterização dos serial killers, porque eles entrevistam serial killers, né? Esse era o trabalho deles. Eles entrevistavam para ver se eles tinham padrões parecidos, para poder entender se eles faziam parte de um grupo fechado. Tipo, o que é isso? Eles cometeram crimes hediondos, que a maioria das pessoas não cometia, mas não tinham uma denominação para isso. E aí eles iam nas prisões e entrevistavam esses assassinos. E a caracterização dos personagens é bizarra de real. Jura? Juro, o que mais tem na internet, inclusive no YouTube tem vários vídeos assim, eles colocam lado a lado. Porque tem, tipo, as entrevistas realmente aconteceram, né? Ela é toda baseada na história. Toda a série é baseada na história dos detetives. Então, tem entrevista original e eles colocam lado a lado, a original com a da série. E é Isso é igual. muito legal. É igual. Quem que eles entrevistaram? Eles entrevistaram Charles Manson, o Ed Humper. Ai, teve mais um. Não, Ed Kemper, que era um que tinha um fetiche em sapato. Eu acho que foram uns 4. E também tem, em sequência, uma história paralela rolando, que é do BTK. Que é um dos mais famosos, um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos, que demorou 35 anos pra ser pego. E aí. Ai, eu amo essa série. Amo muito, só que ela foi cancelada. Sério? Porque o projeto era muito caro, aí acabou que ficou, tipo assim, final aberto, vai. Mas ainda vale a pena assistir. Tipo, eu acho muito, muito boa. Eu fico um pouco. Tem umas séries, elas são pequenas, eu gosto bastante. Quando é série. Tirando. Aí que tá, né? A contradição. Porque o American Horror Story é a única que me mantém, talvez porque as temporadas se fecham, né? Acabou aquilo, a próxima é outra coisa. Agora, quando são coisas de muitos anos, eu fico cansada, ou senão eu acho que é difícil acompanhar a linha, sabe? Uhum. Eu acho que eles se perdem, assim. Isso é uma coisa que eu acho que a minissérie, ela é muito redondinha.
Sim. né? Eu tava outro dia até falando no Terror com Tudo sobre uma série que é brasileira, que eu adorava quando eu era jovem, e que eu até comprei o box, e aquele que você fala, agora eu vou assistir uma sentada, que é Noiva de Copacabana, com Miguel Falabella. Que é uma série que é baseada num assassino de noivas. Que teve. Não era assassino, não, desculpa, maníaco de noivas, que ele atuava no Rio de Janeiro e ele via por recorte de jornal as mulheres estavam se desfazendo. Normalmente era mulher se desfazendo de vestido de noiva, mas outros objetos também entravam, né? Uhum. E aí ele pegava o recorte, ia até a casa da pessoa, né? Via tal, conversava, falava que era pra minha tia, pra minha irmã, né? O vestido e tal. E aí ficava de tocaia depois na casa da mulher e atacava ela. Meu Deus. E aí foi um caso, assim, da década de 80, que rodou bastante no Rio de Janeiro. E aí fizeram essa minissérie baseada no caso, eles transformaram num serial killer. Sim. E quem era o papel do serial killer era o Miguel Falabella, que tá fantástico. Você fala assim, meu Deus do céu. Não. É igual o Gianecchini em Bom Dia, Verônica, que ele faz um homem horrível. É uma coisa, né, que você fala, uau, como é que a pessoa ela vai assim, né? Porque o Miguel Falabella senta muito no. Ele é muito humor, é muito, né? Ele é um cara muito, né, divertido e tal. E ali você vê outra coisa. É. É muito. Teve uma outra, eu acho que era uma novela também, que era, ou era uma série, que o Bruno Galhaço era um serial killer. Ah, é? É. Você não assistiu? Nossa, eu lembro dessa, eu lembro, a minha mãe adorava essa série. Eu acho que é uma série mesmo. Depois vocês pesquisam, deve ter lá no Globoplay. Eu lembro que era muito, assim, estranho ver ele lá, porque era um galo da Globo e não sei o quê. De que geralmente faz o bonzinho, né? E aí nessa produção ele era um serial killer. E ele tava muito bom no papel, eu lembro disso. A minha mãe era obcecada por essa série. Ai, que maravilhoso. Era bem legal. Você sabe que eu gosto muito desse polo do personagem, que a gente tá acostumado a ver a pessoa interpretando, esse aqui ele faz sempre esses papéis, sabe? E de repente você joga o ator num outro lugar e ele Sim. grita, assim. Eu amo quando isso acontece. Ah, eu Eu adoro. amo. Também gosto muito. E deixa eu te falar, tem algum filme baseado em história real que tu acha que só tu conhece? Tipo, um filme que deveria muito ser falado por todo mundo, mas que tu nunca ouviu falar tanto? Olha, eu vou citar três. Posso citar três? Pode. Que eu resumidamente, assim, mais uma vez, tô chegando nos 40, né? Então eu vou jogar lá pra trás, porque aí eu sei. E tem muito que muita gente não viu. Hum, Mas vou falar de Fogo no Céu, que é de uma abdução alienígena. não conheço. Era um cara que ele alega até hoje que ele foi abduzido por alienígenas. Tem um filme baseado nessa história dele. Ele estava com alguns amigos, aí diz que ele chegou numa clareira, eles estavam cortando lenha. E aí ele viu um OVNI, ele foi até essa clareira e o OVNI deu um choque nele. Ele bateu, voltou, os amigos foram embora, entraram em pânico. Deixaram ele lá e ele apareceu depois de 5 dias, pelado num canto. Jesus. E aí tem Ai, gente, eu essa. adoro história de alienígena. É tão Eu bom. acredito em tudo. Eu também. Juro. Até aqueles que não são, sabe? Que você fala, Uhum. não tem. Não, mas só que tem que ter alguma verdade nessa história. E aí tem outro de alienígena também, que é o Intruders, que é fantástico, que é um psiquiatra que ele conhece uma mulher e um outro cara, que através de hipnose ele descobre que eles foram abduzidos. Só que assim, na verdade, ele é muito longo esse filme. Ele chegou a ser passado como uma série, que ele era meio fragmentado. Você acha? Ele acho que não sei onde tem, talvez no YouTube, não sei. E um outro caso, que é um caso brasileiro, que é do Joelma. Joelma, 23º andar. Que é Ah, sim. Do edifício Joelma, do né? edifício Joelma. Que é uma história, assim, que tem tudo. É baseado numa psicografia do Chico Xavier, uma Uhum. pessoa que morreu Eu sei que no filme é edifício esse. Joelma. Uhum. E tem casos fantasmagóricos, o Sim, SED, sim. tem tudo. Eu lembro dos bastidores, exatamente isso. Ai, legal, gostei das dicas aí, bem diferentonas. A minha, ela tá bem acessível, ela tá debaixo do seu nariz, eu acho que tu nunca viu, lá na Netflix. Chama O Milagre. Tô Lançou em vendo. 2021. Ou 2020, não, acho que foi ano passado. Lançou ano passado, 2022. É um filme com a Florence Pugh, que é uma queridinha minha. Ela E é baseado numa história que aconteceu nos anos 50, se eu não me engano. Lá na Irlanda, na década de 50.
Uma enfermeira inglesa, ela foi chamada para investigar essa vilazinha lá no interior da Irlanda que tinha um caso milagroso. Uma menina tá há 3 meses sem comer. E ela tá saudável. Ela tá correndo, ela tá fazendo tudo normal Tipo, e ela tá de boa. Ela só bebe água, mas ela não come. Ela fala que ela se alimenta da fé dela. uau. É. E aí ela virou tipo um evento dessa cidade. Aí as pessoas peregrinavam lá e visitavam, pediam bênção e tal. E ela é chamada pelos conselheiros da cidade para diagnosticar. Ela é enfermeira, então foi ela e uma freira. E aí elas tinham turnos, cada uma tinha 8 horas, tinha 12 horas para acompanhar a menina, Pra ver se ela comendo para ver escondida. exatamente se ela era um milagre ou se tinha alguma coisa acontecendo lá. E aí a história é bem mais profunda do que a gente imagina. Ai, meu Deus, sério? É muito bom esse filme. É muito legal. Ai, eu adoro essas coisas. É diferentão, é diferentão. Você sabe que quando dá essa encostada na religião, eu. Exatamente. Quando entra nisso aí eu falo, vou ver, vou ver. É. Você sabe que tem pessoas que acreditam que algumas aparições marianas, né, as aparições de Virgem Maria, são OVNIs. Sério? Tem uma que aconteceu no Brasil, agora eu não vou lembrar exatamente o lugar. O pessoal foi pra lá ver, foi filmado e tal. E são umas. Vê luz no céu, e aí tem um ufólogo que foi. Ele fala: gente, mas isso aqui é um OVNI. Não... Ah, mas não, porque veio, me avisaram que ia ter uma aparição. Ele: não, mas isso aqui é um OVNI. Então tem umas coisas que são. É, Que eu loucura. achei também. O dia que eu vi isso, eu falei: Uau. é. Doideira. Eu espero que vocês estejam uau também, porque a gente vai encerrar o episódio nessa. Pra vocês ficarem todos assim, meu Deus, e agora? O que que é minha vida? O que que eu faço? Todo mundo no Google, tá Exatamente. Quero todo mundo obcecado, igual a gente aqui contando nossas histórias. só casos reais. É, ó, se vocês inventarem de fazer TCC de alguma coisa relacionada a isso, vão na fé, tá? Só se preparem pra estudar bastante. O ponto é só esse, é a dica que eu dou. Mas é isso, gente. Eu gostei muito do papo, Ju. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau.